Você pode estar perdendo a sua fé agora, sem perceber. Existem ambientes normais que silenciosamente enfraquecem sua vida espiritual. Se você frequenta um deles, este vídeo pode te despertar antes que seja tarde. Sua fé neste exato momento está se perdendo de uma forma que você ainda não percebeu. Não em lugares óbvios, mas em ambientes que você considera completamente normais e seguros. Lugares onde você passa horas todos os dias achando que está tudo bem, enquanto sua comunhão com Deus se esvai silenciosamente. Prepare-se, porque o que vou revelar vai mudar a forma como você enxerga sua rotina. Há lugares ao nosso redor, espaços que consideramos comuns e até seguros, onde nossa fé começa a minguar sem que percebamos. Vocês já pararam para pensar nisso? Lugares que parecem tão normais, tão cotidianos, que jamais suspeitaríamos que ali nossa comunhão com Deus estaria sendo comprometida. Mas é exatamente aí que o inimigo trabalha com mais astúcia. Não é no meio da tempestade gritante que mais nos perdemos, mas sim no sussurro silencioso do comum, do habitual, do aparentemente inofensivo. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe dos pregadores, costumava dizer que o maior perigo para a alma cristã não são as tentações óbvias, mas sim aquelas que se vestem de normalidade. Spurgeon entendia profundamente a natureza humana e sabia que somos criaturas de hábitos, e que esses hábitos moldam não apenas nosso caráter, mas também nossa espiritualidade. Ele alertava constantemente seu rebanho sobre os perigos sutis que corroem a fé de dentro para fora, como a ferrugem que consome o ferro sem fazer barulho. Hoje quero falar com vocês sobre 3 ambientes específicos onde sua fé está sendo enfraquecida neste exato momento. E você nem sequer desconfia. Não são antros de pecado declarado. Não são lugares que a igreja condena abertamente. São espaços tão integrados à nossa rotina que os consideramos neutros ou até benéficos. Mas é justamente essa naturalidade que os torna perigosos. É como o veneno misturado ao mel, doce ao paladar, mas mortal em sua essência. A palavra de Deus nos adverte em Provérbios 14:12 que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vejam bem, não diz que é um caminho obviamente errado. Diz que parece direito. E é exatamente essa aparência de normalidade que engana até os eleitos. Quantos de nós não temos caminhado por essas veredas achando que estamos bem, que nossa fé está firme, quando na verdade ela está sendo drenada gota a gota? Spurgeon era conhecido por sua capacidade de identificar esses perigos sutis. Ele dizia que o crente morno é mais perigoso do que o declaradamente frio, porque o morno se acha aquecido quando na verdade está perdendo o calor. E essa mornidão, meus queridos, não acontece de um dia para o outro. Ela é o resultado de pequenas exposições contínuas a ambientes que parecem inofensivos. Pense comigo, quando uma planta começa a murchar, ela não morre instantaneamente. Primeiro as folhas perdem um pouco do brilho, depois começam a amarelar nas pontas. A cor vai se esvaindo aos poucos, e se ninguém perceber a tempo, quando finalmente notamos, a planta já está tão debilitada que pode ser tarde demais. Assim é com nossa fé. Ela não colapsa de repente. Ela enfraquece gradualmente, em ambientes que frequentamos todos os dias. E qual é o resultado disso? Um cristianismo superficial. Uma fé que existe apenas no domingo pela manhã. Uma religiosidade que é mais tradição do que transformação. Uma vida espiritual que se tornou mais um setor da nossa rotina do que o centro dela. E o pior é que muitos de nós olhamos para essa condição e pensamos que está tudo bem, porque afinal ainda vamos à igreja, ainda oramos antes das refeições, ainda nos consideramos cristãos. Mas Jesus nos alerta em Mateus 15:8 que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês percebem a gravidade disso? É possível manter todas as aparências externas de uma vida cristã, enquanto interiormente nossa fé está se desintegrando. E os ambientes que vou revelar hoje são exatamente aqueles que promovem essa desintegração silenciosa. Spurgeon pregava com urgência sobre a necessidade de vigilância constante. Ele sabia que o cristão descuidado é presa fácil para as armadilhas sutis do mundo. E essas armadilhas, meus irmãos,
não vêm com placas de aviso. Elas vêm disfarçadas de conveniência, de entretenimento legítimo, de necessidades modernas. Vêm com a cara da normalidade. Agora, antes de continuarmos, quero fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que precisa aprofundar sua comunhão com Deus, eu preparei algo que pode transformar sua jornada espiritual. É o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias de devocional profundo que vão te ajudar a identificar e corrigir os pontos onde sua fé está sendo comprometida. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas mais um material, é um guia prático para você voltar ao primeiro amor, a paixão genuína por Cristo que talvez você tenha perdido sem perceber. E se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal agora. Não deixe que essa mensagem seja apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Faça parte dessa comunidade de pessoas que buscam uma fé autêntica, profunda e transformadora. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida espiritual. Então vamos lá. Vamos desvendar juntos esses 3 ambientes traiçoeiros onde sua fé está sendo minada sem você perceber. E garanto que ao final desta palavra, você nunca mais verá sua rotina da mesma forma. Você terá olhos abertos para enxergar onde o inimigo tem plantado suas armadilhas mais eficazes. O primeiro ambiente onde sua fé está enfraquecendo sem você perceber é aquele espaço onde você consome informação constantemente. Estou falando da sua tela, do seu celular, da sua televisão, das suas redes sociais. Você pode estar pensando, mas isso é normal, todo mundo usa. Exatamente. É tão normal que nos esquecemos de questionar o impacto profundo que tem sobre nossa alma. Deixe-me pintar um quadro para vocês. Você acorda pela manhã e qual é a primeira coisa que faz? Pega o celular. Antes mesmo de agradecer a Deus por mais um dia, antes de qualquer oração, você já está consumindo notícias, mensagens, atualizações. Sua mente, que deveria ser consagrada primeiro ao Senhor, já está sendo preenchida com as vozes do mundo. E essas vozes são altas, insistentes, sedutoras. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:2 para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas como renovar o entendimento quando estamos constantemente encharcando nossa mente com os valores, as prioridades e as verdades do mundo? É como tentar encher um copo de água pura enquanto alguém despeja lama dentro dele ao mesmo tempo. Pense na quantidade de horas que você passa diariamente consumindo conteúdo digital. Agora compare com o tempo que passa em oração, lendo a Bíblia, meditando nas coisas de Deus. Para a maioria de nós, a diferença é assustadora. E o que alimentamos cresce, o que negligenciamos definha. Sua fé não está crescendo porque você está alimentando mais o homem velho do que o novo homem em Cristo. Mas o problema não é apenas quantitativo, é qualitativo. O tipo de conteúdo que consumimos molda nossa cosmovisão, nossos valores, nossos desejos. Quando passamos horas assistindo a vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais, começamos a desenvolver inveja, insatisfação, ansiedade. Quando consumimos notícias constantemente, enchemos nossa alma de medo, raiva e desespero. Quando nos entretemos com conteúdos que banalizam o pecado, nossa consciência vai sendo cauterizada aos poucos. E aqui está a sutileza diabólica desse ambiente. Ele não parece estar fazendo mal. Você não sente sua fé enfraquecendo enquanto rola o feed. Você não percebe sua comunhão com Deus esfriando enquanto assiste a mais um episódio da série. É gradual, imperceptível, mas devastadoramente eficaz. É como a hipotermia espiritual, onde a pessoa vai perdendo o calor vital sem perceber que está morrendo de frio. Em Filipenses 4:8, Paulo nos dá um filtro claro para o que devemos permitir em nossa mente. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, nisso devemos pensar. Mas quantos de nós aplicamos esse filtro ao que consumimos diariamente? Quantos paramos para avaliar se aquele programa, aquele influenciador, aquele tipo de conteúdo está contribuindo para a nossa edificação espiritual ou para a nossa destruição?
O ambiente digital criou algo que as gerações passadas nunca enfrentaram: acesso ilimitado e instantâneo a todo tipo de informação e influência. E com isso, veio uma responsabilidade gigantesca que muitos cristãos simplesmente ignoram. Achamos que podemos consumir de tudo sem consequências, que nossa fé é forte o suficiente para resistir a qualquer influência. Mas a realidade mostra o contrário. Você já reparou como suas conversas mudaram? Como os seus pensamentos mudaram? Como suas prioridades mudaram? Muitos cristãos hoje se preocupam mais com as últimas tendências do que com as verdades eternas. Conhecem mais sobre celebridades do que sobre os patriarcas da fé. Dedicam mais energia discutindo política do que intercedendo pela nação. E tudo isso porque estamos bebendo mais da fonte do mundo do que da fonte da vida. E o mais trágico é que esse ambiente nos rouba algo precioso: o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. Salmos 46:10 nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como aquietar-se quando há sempre uma notificação, sempre um novo vídeo, sempre algo para ver, sempre um barulho digital exigindo nossa atenção? Nossa vida se tornou tão cheia de ruído que não conseguimos mais distinguir a voz do pastor. Esse ambiente também alimenta nossa carne de maneiras que não percebemos. A necessidade constante de validação através de curtidas e comentários, a comparação incessante com a vida dos outros, o vício em dopamina que cada notificação nos dá, a ilusão de conexão enquanto estamos profundamente solitários. Tudo isso corrói nossa dependência de Deus e nos torna dependentes de aprovação humana e de estímulos artificiais. E tem mais: esse ambiente programa nossa mente para a superficialidade. Conteúdos rápidos, rasos, fragmentados. Nossa capacidade de concentração diminui. Nossa paciência se esvai. Não conseguimos mais ler a Bíblia por mais de 5 minutos sem que a mente divague. Não suportamos sermões longos, porque nossa atenção foi treinada para clipes de 30 segundos. A profundidade espiritual exige tempo, contemplação, meditação prolongada, mas esse ambiente nos tornou cristãos de fast food espiritual. A verdade que precisa ser dita é esta: você não pode servir a 2 senhores. Ou suas manhãs começam com Deus, ou começam com o mundo. Ou sua mente é renovada pela palavra, ou é conformada pelos padrões digitais. Ou você controla sua exposição a esse ambiente, ou ele controlará sua fé. Não há meio termo. A neutralidade que você imagina existir é uma ilusão. O segundo ambiente onde sua fé está enfraquecendo silenciosamente é aquele que deveria ser o mais fortalecedor: seus relacionamentos. Especialmente aqueles relacionamentos que você mantém com pessoas que não compartilham da mesma fé. Ou pior, com aqueles que dizem ser cristãos, mas vivem de forma completamente contrária aos princípios do reino. Há uma verdade bíblica que muitos preferem ignorar porque ela incomoda. 1 Coríntios 15:33 nos alerta com clareza cristalina: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não diz que podem corromper ou que talvez corrompam. Diz que corrompem. É um fato, não uma possibilidade. E essa corrupção acontece de forma tão gradual que quando você percebe, já está com a mente, o coração e a conduta moldados pelas pessoas erradas. Muitos de vocês estão neste exato momento mantendo relacionamentos que estão drenando sua vida espiritual. Pode ser aquele círculo de amizades onde Deus nunca é mencionado, onde o pecado é normalizado, onde seus valores são constantemente ridicularizados de forma sutil. Pode ser aquele relacionamento amoroso onde você está desigualmente jungido com alguém que não serve ao Senhor. Pode ser até mesmo dentro da própria igreja, com pessoas que carregam o nome de cristão, mas vivem na carnalidade. E você justifica. Você diz para si mesmo que é forte o suficiente, que pode ser sal e luz nesses ambientes, que está ali para evangelizar. Mas a pergunta honesta que precisa ser feita é: quem está influenciando quem? Você está elevando essas pessoas ao padrão de Cristo ou elas estão te puxando para o padrão do mundo? A resposta, na maioria das vezes, é dolorosa. Provérbios 13:20 nos ensina que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Seus relacionamentos mais próximos
são um termômetro espiritual. Mostre-me com quem você passa a maior parte do seu tempo e eu te direi onde sua fé estará daqui a um ano. Mostre-me quem são suas principais influências relacionais e eu preverei o nível da sua intimidade com Deus. O problema é que vivemos numa cultura que idolatra a tolerância e a aceitação a ponto de anular o discernimento. Somos ensinados que questionar relacionamentos é ser arrogante, exclusivista, julgador. Mas a verdade é que Deus sempre chamou seu povo para ser separado, diferente, distinto, não separado no sentido de isolamento orgulhoso, mas no sentido de santificação necessária para preservar a fé. Você já notou como sua linguagem mudou quando está cercado de certas pessoas? Como seus padrões de comportamento se ajustam dependendo da companhia? Como assuntos que deveriam te incomodar já não te incomodam mais? Como o pecado que antes você reprovava, agora você tolera e até participa? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi o resultado da exposição constante a relacionamentos que não edificam sua fé. E tem um aspecto ainda mais sutil desse ambiente: os relacionamentos superficiais que substituem a comunhão genuína. Quantos de nós temos dezenas, centenas de amigos virtuais, mas não temos um único irmão ou irmã em Cristo com quem podemos ser vulneráveis, confessar pecados, pedir oração, receber exortação? Hebreus 10, 24, 25 nos manda considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Mas congregação verdadeira não é apenas estar no mesmo espaço físico, é vida compartilhada, é responsabilidade mútua, é ferro afiando ferro. A igreja primitiva tinha algo que perdemos: comunhão profunda. Eles partiam o pão de casa em casa, tinham tudo em comum, cuidavam uns dos outros genuinamente. Seus relacionamentos edificavam a fé de forma poderosa. Hoje temos mais conexões e menos comunhão, mais contatos e menos compromisso, mais interações e menos intimidade real. E essa falta de relacionamentos profundos e edificantes deixa nossa alma vulnerável e nossa fé frágil. Tem também aquele ambiente relacional dentro do próprio lar que muitos ignoram. Casamentos onde a vida espiritual nunca é discutida. Famílias onde cada um vive sua fé de forma isolada, sem oração conjunta, sem leitura bíblica compartilhada, sem encorajamento mútuo. Efésios 5 e 6 apresentam um modelo de família cristã, onde Cristo é o centro, onde há liderança espiritual, onde a palavra permeia as relações. Mas quantos lares cristãos realmente vivem isso? E quando os relacionamentos dentro de casa estão frios espiritualmente, quando não há prestação de contas, quando cada um vive sua própria versão de cristianismo, a fé enfraquece dramaticamente. As crianças crescem vendo religião sem realidade. Os cônjuges se distanciam porque não há intimidade espiritual. A família se torna apenas um núcleo de convivência, não uma célula do reino de Deus. Há ainda o perigo dos relacionamentos tóxicos disfarçados de cristãos. Pessoas que usam versículos bíblicos para manipular, que espiritualizam tudo para fugir de responsabilidades, que confundem opinião pessoal com palavra profética, que causam divisão, mas se dizem defensoras da verdade, que criticam constantemente, mas nunca edificam. Esses relacionamentos são veneno puro para a sua fé, porque te fazem questionar a própria autenticidade do cristianismo. A realidade dura é que você precisa avaliar seus relacionamentos com a mesma seriedade que avalia sua saúde física. Assim como você não ingere veneno conscientemente, você não deveria manter relacionamentos que estão envenenando sua alma. E isso exige coragem, porque pode significar se afastar de pessoas que você ama, estabelecer limites onde antes não havia, priorizar comunhão edificante sobre conveniência social. Jesus mesmo escolheu 12 relacionamentos próximos. Não 300, não milhares. 12. E dentro desses 12, tinha 3 ainda mais próximos. E passava tempo regular com eles, ensinando, corrigindo, modelando, edificando. Se o próprio Filho de Deus foi seletivo e intencional com seus relacionamentos, quanto mais nós deveríamos ser. Então eu pergunto a você agora, seus relacionamentos mais próximos te aproximam ou te afastam de Deus? As conversas edificam ou destroem?
Os valores compartilhados honram ou desonram o Senhor? E mais importante, você está disposto a fazer as mudanças necessárias, mesmo que isso signifique solidão temporária? Porque às vezes, Deus precisa esvaziar nosso círculo para encher com as pessoas certas. E chegamos ao terceiro ambiente, e este talvez seja o mais chocante porque é o que menos esperamos. É o ambiente que deveria fortalecer nossa fé, mas que, paradoxalmente, se tornou o lugar onde ela mais enfraquece. A própria prática religiosa vazia. Sim, você pode estar perdendo sua fé dentro da religião, dentro da igreja, dentro das suas próprias disciplinas espirituais, quando elas se tornam apenas rituais mecânicos sem vida. Jesus foi implacável com os fariseus exatamente por isso. Eles tinham toda a forma da religião, conheciam a lei de cor, jejuavam, oravam, dizimavam, faziam tudo o que era esperado externamente. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Em Mateus 23, 27 e 28, ele expõe essa hipocrisia religiosa que mantém as aparências, mas perde completamente a essência. Quantos de nós estamos fazendo exatamente isso hoje? Vamos à igreja todo domingo, não porque ansiamos pela presença de Deus, mas porque é o que cristãos fazem. Oramos antes das refeições, não como um momento genuíno de gratidão, mas como um hábito automático. Lemos a Bíblia, não para encontrar a Deus, mas para cumprir uma meta de leitura. Cantamos louvores, não com o coração adorador, mas apenas movendo os lábios mecanicamente. Que essa religiosidade vazia é extremamente perigosa porque nos dá uma falsa sensação de segurança espiritual. Achamos que estamos bem com Deus porque mantemos as disciplinas externas. Mas Deus não quer rituais, Ele quer relacionamento. Ele não se impressiona com suas atividades religiosas se seu coração está distante. Isaías 29:13 revela o coração de Deus sobre isso. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pense em quantas orações você fez nos últimos dias que foram apenas palavras decoradas, frases prontas, pedidos egoístas sem nenhuma busca real pela face de Deus. Quantas vezes você abriu a Bíblia apenas para dizer que leu, mas fechou sem que uma única palavra penetrasse sua alma? Quantos cultos você frequentou onde seu corpo estava presente, mas sua mente estava a quilômetros de distância? A rotina religiosa sem intimidade real cria cristãos que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Que sabem recitar versículos, mas não experimentam o poder deles. Que conseguem citar doutrinas, mas não vivenciam a transformação. E essa é a condição mais perigosa, porque você pensa que está no caminho certo, quando na verdade está construindo sobre areia. Jesus contou a parábola dos 2 alicerces em Mateus 7, 24, 27. Ambas as casas pareciam sólidas. Ambas foram construídas com esforço, mas quando veio a tempestade, uma permaneceu e outra desabou. A diferença não estava na aparência externa, mas no fundamento. E o fundamento não é religião, é relacionamento. Não é conhecimento sobre Deus, é conhecimento de Deus. Não é atividade, é intimidade. Esse ambiente da religiosidade vazia também nos leva a medir espiritualidade por critérios errados. Achamos que quanto mais ocupados estamos na igreja, mais espirituais somos. Quanto mais atividades participamos, mais próximos de Deus estamos. Mas a verdade é que você pode estar tão ocupado, fazendo coisas para Deus, que não tem tempo de estar com Deus. Assim como Marta, que estava tão preocupada com o serviço que perdeu a oportunidade de sentar aos pés de Jesus. E há um orgulho sutil que cresce nesse ambiente. O orgulho de ter lido a Bíblia inteira. O orgulho de nunca faltar um culto. O orgulho de conhecer teologia. O orgulho de servir em ministérios. E esse orgulho religioso é um dos pecados mais difíceis de detectar porque se disfarça de zelo espiritual. Mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, como nos lembra Tiago 4:6. Outro aspecto devastador desse ambiente é que ele nos torna imunes à voz do Espírito Santo. Quando tudo se torna rotina, quando cada elemento do culto é previsível, quando sabemos exatamente o que esperar e como responder,
perdemos a sensibilidade ao mover de Deus. Ficamos tão acostumados com a forma que não reconhecemos mais a presença, tão familiarizados com o sagrado que ele deixa de ser sagrado. A repetição sem reflexão mata a fé. A tradição sem transformação produz morte espiritual. E muitas igrejas hoje são cemitérios espirituais bonitos, com programação impecável, música profissional, sermões polidos, mas sem vida, sem poder, sem a presença manifesta de Deus. E os membros dessas igrejas vão se acostumando com essa ausência, chamando isso de maturidade ou equilíbrio, quando na verdade é frieza e morte. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus fala à igreja de Laodiceia palavras duras: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Essa é a descrição perfeita do cristão que mantém a religiosidade, mas perdeu a realidade. Nem frio a ponto de ser honesto sobre sua condição, nem quente a ponto de buscar verdadeiramente a Deus. Apenas morno, confortável, mediano e completamente repugnante aos olhos do Senhor. Então, como sair dessa armadilha? Como transformar disciplinas vazias em intimidade real? Primeiro, é preciso honestidade brutal consigo mesmo. Pare de fingir, pare de manter as aparências. Se sua oração está morta, admita. Se ler a Bíblia se tornou um fardo, reconheça. Se ir à igreja é mais obrigação que alegria, seja honesto. Deus prefere sua honestidade brutal à sua hipocrisia polida. Segundo, volte ao básico. Não às atividades, mas ao relacionamento. Converse com Deus como você conversaria com alguém que ama. Leia a Bíblia como quem lê cartas de amor, não como quem cumpre tarefa. Adore porque seu coração transborda de gratidão, não porque está no horário do louvor. Busque a face de Deus, não as bênçãos de Deus. Deseje conhecê-lo, não apenas usá-lo. E terceiro, peça ao Espírito Santo para quebrantar seu coração religioso e dar a você um coração de carne novamente. Ezequiel 36:26. É essa a promessa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Somente Deus pode ressuscitar o que morreu na rotina. A verdade é que Deus não quer sua religião. Ele quer você, não suas performances espirituais. Ele quer seu coração, não sua consistência em disciplinas vazias. Ele quer comunhão real, vulnerável, apaixonada. E até que você entenda isso, esse ambiente da religiosidade continuará enfraquecendo sua fé, enquanto você pensa que está fortalecendo. Amados, chegamos ao final desta palavra e espero que seus olhos tenham sido abertos para enxergar onde sua fé está sendo comprometida. Esses três ambientes, o digital, os relacionamentos e a religiosidade vazia, são campos de batalha onde muitos estão perdendo sem nem saber que estão em guerra. Mas agora você sabe. E conhecimento traz responsabilidade. Não permita que essa mensagem seja apenas mais uma que você ouviu e esqueceu. Deixe que ela provoque mudanças reais na sua vida. Avalie seus ambientes. Faça os ajustes necessários. Busque a Deus com sinceridade renovada. Sua fé é preciosa demais para ser desperdiçada em lugares que a destroem silenciosamente. Se esta palavra tocou seu coração, se inscreva agora no canal, deixe seu like, comente abaixo como Deus falou com você. E não se esqueça do nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. É um recurso poderoso para sua jornada de restauração espiritual. Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida e fortaleça sua fé. Até a próxima mensagem. Fique na paz do Senhor.